Diz assim a palavra de Deus: sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mais uma vez oramos, Senhor, colocamos diante do Senhor esse tempo, diante da Tua palavra, te pedindo, meu Deus, que o Senhor fale conosco, nos ensinando a ser e viver a vida da igreja, ser e viver em comunhão, ser e viver uma espiritualidade conforme o Senhor projetou para nós e nos revelou pela Tua palavra. Faz assim conosco nessa manhã, fala e nos transforma, em nome de Jesus, amém. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre comunhão, o estilo de vida de Jesus. Vamos falar sobre relacionamento, como uma plataforma pelo qual Deus estabeleceu o seu próprio ministério na terra, no Senhor Jesus, e no qual se torna um modelo para nós de vida, como o corpo de Cristo e a sua igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha de maneira bem clara na sua mente como ser e viver a igreja. Qual era o perfil que o seu cristianismo deveria ser ou se parecer. Ele não tinha dúvidas de qual era a cara, o sabor, o cheiro, o modelo que deveria caracterizar a igreja do Senhor e a sua própria vida. Por isso, ele diz: sejam imitadores de Deus. Em outras palavras, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, essa frase que se repete algumas vezes no ministério de Jesus, ele diz assim, 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A cara da igreja é para ser a cara de Cristo. E o desafio para a gente pensar hoje é em que a igreja precisa continuar sendo a cara do próprio Cristo, com as mesmas prioridades, os mesmos valores e o mesmo estilo de vida. Por isso eu trago você para esse texto de Efésios. Efésios é conhecida como a carta da igreja. Ela fala como a igreja foi criada e formada por Deus, predestinada antes da fundação do mundo, salva e redimida por Jesus na cruz, selada pelo Espírito de Deus, que nos faz ser parte desse corpo que é a igreja. Nós que antes éramos pecadores, escravos do diabo, como diz Efésios capítulo 2, fomos libertos não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, e fomos feitos um só povo, juntos, como um só corpo, para experimentar a plenitude de Cristo na terra. Sim, e ele vai desenvolver que a igreja, na verdade, é esse grande corpo de Cristo que une os diferentes. É a ênfase do capítulo 2. Ele vai dizer que a beleza do evangelho é que ele pegou inimigos históricos, judeus e gentios, que não sentavam na própria mesa, flamenguistas e vascaínos. Hoje tem jogo, né? Mas ele transforma eles todos em um só povo, uma só família, em um só coração. E quando ele vem falando então dessa obra, ele vai desenvolver o capítulo 4 sobre essa unidade da fé, da obra de Deus que nos fez viver um corpo. E ele explora a ideia do corpo formado por muitos membros, era todo o corpo unido pelo auxílio de toda a junta, pela cooperação de cada parte, edificando a si mesmo. Essa é a vida que leva à plenitude de Cristo em nós, a comunhão do corpo de Cristo.
É isso que ele vem desenvolvendo na carta aos Efésios, mas a partir do capítulo 4, ele começa a aplicações práticas, e no capítulo 5, versos 1 e 2, é como se fosse uma espécie de clímax, de expressão máxima do que é ser a igreja. E ele vai dizer que ser igreja, em primeiro lugar, é amar a Deus. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em primeiro lugar é amar a Deus. E amar a Deus em um relacionamento de comunhão com Ele é a primeira expressão que se apresenta aqui. Tanto que esse é o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. No chamar, texto central do Antigo Testamento, no resumo da lei, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E por que a ideia de ser imitador de Deus? Porque quando Gênesis, o autor Moisés fala que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é criando a ideia que no meio de toda a criação fomos feitos filhos de Deus. É aqueles no meio da criação de Deus, de toda a criação de Deus, os únicos que podem ter uma relação especial com Ele, pelas características divinas em nós, a imagem e semelhança de Deus, para sermos filhos dele em profunda comunhão e amor, no dia santo, no sábado, desfrutando de Deus e Deus desfrutando do homem. Então ele diz que fomos chamados para ser imitadores de Deus, a cara de Deus. E esse é um aspecto do amor da nossa relação, é o desejo de filho ser parecido com o pai. Essa é uma verdade que ecoa nas outras cartas de Paulo. Por exemplo, aqui em Efésios mesmo, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Ele diz: nós somos o corpo de Cristo, sendo aperfeiçoados no corpo de Cristo, até chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, ainda mais fáceis, mas em palavras do próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Fomos predestinados, escolhidos, antes da fundação do mundo, como igreja, para sermos a imagem de Cristo. E eu fico compreendendo melhor essa vocação nossa de sermos a imagem de Cristo, a imagem de Deus, quando eu olho Rafinha quando era mais novo. Rafinha mais novo era chamado aqui na igreja de Rafinha, meu filho, hoje ele tem 11 anos. Ele era chamado de pastorzinho aqui, e aquilo falou comigo muito nessa época, inclusive me fez entender melhor esse texto. Quando a gente vinha para a igreja, Rafinha, pequenininho, não sei quantos anos ele tinha, sei lá, uns 6, ele ia lá no meu quarto. Aí ele olhava para saber dia de domingo qual era a roupa que eu ia vestir. Aí ele ia, escolhia uma calça da mesma cor, uma camisa da mesma cor, e a gente tinha comprado para ele um blazer parecido com o meu. O único que eu tinha na época era um azul com umas... Eu só tinha aquele, né? Depois eu fui melhorando, né? Um pouco. Aí eu só tinha o azul e ele comprou um igual a ele. Aí ele botava o blazer dele também, porque ele queria vir parecido comigo. Aí ele chegava com a Bíblia debaixo do braço, aí todo mundo falava para ele: pastorzinho, é pastorzinho. E ele ficava todo cheio, que ele era o pastorzinho. Esse brilho nos olhos do filho querer ser igual ao pai, de ter ele como um modelo, como exemplo, é o brilho nos olhos da nossa relação com Deus, de sermos filhos, que olha para Deus, olha para Cristo e admira e diz: eu quero ser como Ele é. Mas ser como Ele é, diz o apóstolo Paulo, ele explica, em segundo lugar, aqui no texto de Efésios, quando ele expande dizendo: e então, ou seja, andai em amor, como também Cristo nos amou. Então, ser a cara de Cristo é aprender a viver em amor como Cristo amou. Porque Cristo nos amou de tal maneira
que deu sua própria vida. Ninguém tem um amor como esse, diz 1 João, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Na verdade, como diz João, alguns até teriam coragem de dar sua vida pelos seus amigos, mas Cristo nos amou dando a sua vida pelos seus inimigos, por aqueles que o levaram à cruz. O justo morreu pelo injusto. Por isso somos salvos por graça e misericórdia, não por merecimento. E a maior expressão de amor da humanidade é naquela cruz. Jesus, o próprio Deus que se fez homem para salvar pecadores, infiéis, que o rejeitavam. E ele diz: quer aprender a amar, a ser parecido com Deus, se pareça com Cristo e com seu amor. Então a expressão de Cristo em nós na terra é muito mais do que simplesmente frequentar um culto de domingo, cantar algumas canções, escutar um sermão, dar glória a Deus, entrega uma ofertinha, alguns dormem um pouquinho na hora do sermão e pronto, cumpri minha obrigação, vou para casa, sou cristão. É uma vida que se parece com Cristo em amor pelo próximo. E ele termina levando-se, em primeiro lugar, esse texto vai falar sobre o amor de Deus. E ele vai dizer que a gente ama a Deus amando o próximo. Tanto que Tiago vai dizer: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão a quem vejo? Mas ele diz, em terceiro lugar, que amar o próximo é culto para Deus. E a gente tem essa ideia de culto, a gente vem para cá, Jean canta tão bem, as irmãs tão bem, Luciana, e ela, quando ela canta, e Jean canta, com tanto coração, a gente se arrepia até o cabelo do dedão, a gente fica, meu Deus, e levanta a mão, e chora, e escuta o sermão. Quando o pastor Afonso prega aqui, a gente se derrete, ele fala com tanta graça, né? Ele esculhamba a gente, e a gente sai: oh, que bom, pastor, é isso mesmo, eu tenho que me ajeitar. E é tão bom, e a gente volta para casa assando: eu cultuei a Deus. Mas ele coloca um aspecto diferente aqui, dizendo: culto é muito mais do que a gente faz, tem domingo, mas como a gente vive a vida. Porque ele vai dizer assim, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sabe o que era aroma suave? Era aquilo que se levantava em Israel quando eles iam no altar do templo. E eles entregavam uma oferta, que era o culto judaico. A oferta era queimada no altar. E Deus se alegrava, como diz Levíticos capítulo 1. Aquele aroma da oferta subia como um aroma suave a Deus. Significa: Deus recebeu o meu culto. E aí ele está dizendo: se eu me pareço com Cristo, amando como Cristo amou, quando eu cuido, quando eu zelo, quando eu discipulo, quando eu vivo em comunhão, quando eu socorro um irmão, quando eu boto a mão no bolso, quando eu compartilho uma cesta básica, como eu escuto alguém que sofre, seja na minha casa, seja num café no shopping, seja sentado no meio fio, na calçada da porta de um amigo meu, ouvindo suas lágrimas e as suas lamentações, em meio às suas dores, ali é tão espiritual quanto aquilo que estamos fazendo aqui agora. É culto que sobe como aroma suave à presença de Deus. Mas a gente às vezes tem uma mania de entender a vida cristã como uma espiritualidade do blazer, das canções evangélicas, domingo e do sermão. Mas tem a ver com uma vida de amor, que você expressa seu culto, seja aqui também, seja no trabalho, seja na escola, seja na bola. Ainda que alguns esquecem que são cristãos quando entram no campo, né? Eu sei que isso não acontece aqui na igreja, pela fé. seja no campo lá do beach tênis. Aonde eu vou, eu posso fazer daquele lugar um lugar de culto, dependendo de como eu vivo a imagem de Cristo em amor. E daí eu quero fazer 3 aplicações que falam sobre a vida da igreja e como viver isso na prática, e como isso reflete a nossa visão de igreja aqui na Maranata.
falar que ser parecido com Jesus, como Paulo insiste, é amar em amor como Cristo também amou, se sacrificar em amor como Cristo se sacrificou. Ser parecido com Cristo é gostar de se relacionar, de amar, é gostar de gente, relacionar-se com Deus e com pessoas, é gostar de pessoas, é gostar tanto de gente, porque Cristo deu a sua vida, não foi por prédios, programas, data show, placa no fundo, mesinha bonitinha, blazer. Deus deu a sua vida por pessoas. Amar a Deus tem tudo a ver não com amar essa instituição, mas amar esse povo. Ser parecido com gente, ser parecido com Cristo é ser apaixonado por gente. Eu gosto de Cristo, eu expresso meu amor com a minha guitarra só, mas não me bota para discipular que eu não aguento. Ei, calma, que eu sei que não é o caso dos irmãos aqui. O André é líder de célula. Mas servir a igreja não é servir a instituição. Servir a igreja é servir as pessoas. Amar a igreja não é amar a denominação. Amar a igreja é amar as pessoas. Zelar pela igreja não é zelar por esses programas, mas é zelar pela vida desses irmãos, porque igreja não é instituição, igreja é gente. Somos nós, esse povo. Somos igreja quando estamos reunidos ou somos igreja quando estamos em casa? Somos um povo, uma família. Eu não deixo de ser da família da minha mãe ou do meu pai quando a gente mora em casas separadas. A gente continua sendo família e estamos lá, um para o outro. E eu quero te pedir, pensar de maneira prática, qual era a marca principal do ministério de Cristo? Quem pode ir num prédio construído por Cristo? Quem pode cantar uma música do Ministério Internacional de Louvor dos Apóstolos? Que são as coisas que atraem nosso coração nos nossos dias, né? Uau, quero ser uma igreja. Quem pode imaginar Jesus como alguém que está com o cabelo no gel, blusa polo, malhadão, falando num discurso meio coach, como é o padrão mais ou menos do pastor da moda dos nossos dias? Se eu quiser exalar o bom perfume de Cristo, nós precisamos lembrar que a marca principal do ministério de Cristo era um estilo de vida simples, de amor, de serviço, de perdão, de compaixão, abnegação, altruísmo, de profunda intimidade com Deus, mas também de comunhão e intimidade com pessoas. Era um estilo de vida de relacionamentos. E tem uma pesquisa americana que diz que 80% dos americanos consideram a Cristo relevante. Mas, é assim que está escrito. Concordam que a fé cristã é relevante. E concordam que os cristãos são pessoas que estão em mais paz consigo mesma, estão mais satisfeitas com a vida, são mais verdadeiras, têm menos propensão para o uso de drogas, são mais comprometidas com a família. São essas características que é uma estatística nos Estados Unidos. No entanto, quando a pergunta é sobre a igreja, apenas 30% acham que a igreja perto da sua casa é relevante. Como é que eles podem achar que Cristo é relevante, mas a igreja perto da sua casa é irrelevante? Sabe por quê? Não é a conclusão da pesquisa, é a minha conclusão quando eu li a pesquisa. Porque as igrejas, muitas das igrejas dos nossos dias não se parecem mais com Cristo. E as três características, em primeiro lugar, a grande característica do ministério de Cristo, ou o grande estilo de vida de Jesus, era um estilo de vida de relacionamentos. 3 relacionamentos que eu quero falar com você. Primeiro relacionamento, era um relacionamento com Deus. Jesus viveu uma relação, mesmo sendo Deus, dentro da sua relação interna da Trindade, como homem, ele vivia em um relacionamento pessoal com Deus.
E eu já digo para você, Deus não nos chamou para sermos consumidores de religião, frequentadores de igreja. Ele nos chamou para sermos filhos dele, é o que diz o texto. Em um relacionamento íntimo com ele. É muito mais do que cantar os louvores aqui, que são importantes, vir para cá, viver em comunhão, escutar um sermão, mas o verdadeiro cristão entende que Cristo me reconciliou com Deus, então eu sou amigo de Deus, eu amo a sua palavra, eu oro aqui, ou em casa, ou com meus filhos, ou sozinho, ou no meu carro, escutando louvor, eu amo meu Pai, e quero viver em comunhão com Ele. É muito mais do que eu faço aqui, é o que eu vivo em relação com Cristo em todo o tempo. Porque eu tenho o privilégio de ter um contato de primeiro grau com o Criador do Universo, como diz o filósofo Brother Simeon. E por isso o cristianismo é um convite a uma profunda relação com Deus. E uma profunda relação com Deus é o segredo de uma vida cristã bem-sucedida, ou é o verdadeiro sentido da vida cristã. Sem intimidade com Deus, todas as outras coisas no cristianismo perdem sentido. Por exemplo, quando você vai para Lucas, capítulo 5, verso 16, ele diz: ele, porém, se retirava para lugares desertos e ali orava. Lucas capítulo 6, no verso 12, ele diz assim: e aconteceu que aqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração. Isso se repete no livro de Lucas por várias vezes, mostrando como só no Evangelho de Lucas, Jesus ele amava estar na presença de Deus. Lucas 22, 39 diz: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras para orar, porque ele entendia que vida cristã era muito mais do que a religião que poderia ser vivida na sinagoga ou no templo de Jerusalém, mas era uma comunhão verdadeira com Deus, é o modelo de Cristo. Por isso nós acreditamos aqui na igreja que a oração é o fator principal do avanço da vida cristã e da igreja. E a gente tem um modelo. Paulo não diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui nós temos: sede imitadores do pastor Afonso como ele é de Cristo. Pastor Afonso ora todo dia, faça chuva, faça sol, 6 horas da manhã, aqui na igreja, e você é convidado para vir orar com ele. Quem é que vem de vez em quando orar com o pastor Afonso? Aí levanta a mão para saber quem são a turma ali: a Gardênia, o Paulo, o Sandro, o Coronel Sérgio, turma aqui, ó. Eu já fui mais fiel, né, Paulo? Paulo hoje estava me exortando: volte para o Senadinho, pastor. Eu digo: sim, o senhor, deixe Deus te usar, irmão. Eu digo: pode me cobrar que eu venho mais, que levar menino para a escola é na hora do Senadinho, mas Deus, eu vou vir mais cedo, sair mais cedo, mas venho. A segunda característica é só uma questão. O próprio livro do Joel Comiskey, falando de crescimento de igreja, e é isso que a gente entende, ele fez uma pesquisa estatística. Qual era a característica dos líderes de célula que mais multiplicam? E os líderes de célula das igrejas em célula no mundo todo, numa pesquisa estatística chamada Crescimento Explosivo da Igreja, chegou a uma conclusão: que os líderes de célula que mais multiplicam as suas células são aqueles, você podia pensar, os que mais evangelizam, os que mais falam com graça, os que mais têm unção, sei lá. Eles dizem: são os que oram mais. Segunda característica do ministério de Jesus é de que ele viveu uma relação, ou um relacionamento profundo com os seus discípulos, aquilo que vai se tornar mais na frente o que chamamos de igreja. Era um relacionamento intenso com os irmãos, foi uma vida de discipulado. Segundo estudiosos dessa área, que pesquisaram o tempo investido de Jesus, eles vão dizer que mais de 50% do tempo de Jesus foi gasto com os discípulos, andando com eles, ensinando-os, acompanhando, orientando, transmitindo o modelo. Gerar discípulos era tão prioridade para Jesus, que quando ele vai dar as suas últimas palavras para os discípulos, ou seja, é aquilo que eles não podiam esquecer, é a questão principal, ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos, dizendo: isso é central, isso é o coração, gerar filhos espirituais, assim como eu fiz com vocês, agora vão e façam com outras pessoas, chamem para uma relação próxima.
Relacionar com pessoas é tão importante que tudo que o Senhor Jesus chamou de grande tem a ver com relacionamento. Grande comissão, ir de fazer discípulos. O grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, como Ele mesmo vivia, e amar o próximo. O que é grande tem a ver com gente, não com estruturas e programas. Tem a ver com relacionamento e com pessoas. Eu acho tão lindo ver o motivo pelo qual Jesus chamou os 12 para ser seus apóstolos. E a frase, em Marcos capítulo 3, no verso 14, ele diz assim: e chamou Jesus os 12 para estar com eles e os enviar a pregar, para estar com eles. Jesus chamou 12 para estar com ele. E Jesus, com os 12, ele andou, viajou, dormiu, acordou, comeu, em uma relação profunda, 3 anos e meio. Ele podia ter aberto uma sala na escola de Jesus e dado aula para eles toda segunda e quinta noite. Estou fazendo discípulos. Não foi isso. Jesus não abriu uma escola. A plataforma dele não era livros, PowerPoint. Lógico, eu estou sendo anacrônico, mas para ilustrar, não era PowerPoint, livro, aula expositiva. A plataforma de ensino da palavra de Deus para Jesus foram relacionamentos profundos com os discípulos. Porque, na verdade, a gente percebe que discipulado no modelo de Cristo é muito mais do que um livro, uma sala de aula, um encontro semanal, mas um relacionamento onde a vida é transmitida. É vida na vida. Fazer discípulos é permitir ser exemplo para uma nova geração, como o apóstolo Paulo aprende isso e diz: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. É seguindo esse padrão da igreja, porque palavras, elas direcionam, mas exemplos impulsionam. Quando olhamos para Jesus, vemos que verdadeiramente para ele essa vida daquilo que seria a igreja, da sua espiritualidade, ele vivia com os discípulos quando ele caminhava, tomava suas refeições, ensinava, orava, levava o reino, sempre com os discípulos. Mesmo quando ele pregava para multidões, ele chamava os discípulos à parte e dava explicações, como por exemplo, na parábola das sementes. Ele prega para a multidão, chama os discípulos à parte e lhe dá especiais explicações. Mesmo quando Jesus fazia milagres, como é que ele fazia? Ele multiplicava o pão, colocava na cesta e entregava para eles, mas os milagres aconteciam na mão dos apóstolos. Em tudo ele estava treinando os discípulos. Quando ele foi curar a filha de Jairo, ele diz: vai todo mundo embora, entra aqui só Pedro, Tiago e João, porque é escola, senta aí, vamos orar por essa moça juntos. Era na comunhão, era na vida, na prática. Ele mandando eles expulsar demônios, eles expulsam demônios, mas eles voltam depois dizendo: mas Jesus, a gente não conseguiu esse. Jesus precisa então complementar o treinamento. Olha, há castas que não saem a não ser com jejum e oração. Era na prática, era na vida, era no dia a dia. Era muito mais do que Jesus fazendo milagres à multidão, mas era todo o tempo Jesus formando os seus discípulos na vida. E os discípulos entenderam perfeitamente o que significava viver igreja. Ele diz, como diz o apóstolo Paulo, seguindo esse padrão que eu já disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Para ser imitador precisa de relação, proximidade, como pai e filho. Quando ele vai dizer aos coríntios, ele diz assim: vos escrevo essas coisas, 1 Coríntios 4,14, não para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados, porque ainda que tivesse milhares de preceptores, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, aquela confusão, ele vai dizer: não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Vocês são meus filhos. Estou tratando como professor, estou tratando como pai e filhos espirituais. Como ele chama Timóteo, ele diz: Timóteo, meu amado filho na fé. 2 Timóteo 2,2, é assim que era a relação da igreja, pai e filho. E é o que ele vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 2,2, é um dos capítulos que a gente tem que saber de cor. Ele diz:
O que na minha parte ouviste através de muitas testemunhas, a isso transmite a homens fiéis e também idôneos que sejam capazes de instruir a outros. Ele vai dizer: Timóteo, aquilo que eu te instruí, agora instrui a outros. Mas não somente instruir a outros, mas a outros que sejam capazes de instruir outros. Essa que era a cara da igreja primitiva. Era muito mais do que um ensinando uma multidão, mas era um ensinando após o outro por meio da formação de discípulos. Por isso somos igreja em célula. Porque não entendemos que o que se parece com o padrão da igreja primitiva, uma sala de aula sendo ensinada por um professor uma vez por semana. Mas a igreja primitiva, no modelo de Cristo, são uma comunhão de irmãos que zelam pela vida um do outro, cuja vida cristã é transmitida pela prática, pelo exemplo, por meio da comunhão, onde as pessoas vão sendo cuidadas uma pela outra, individualmente, em meio de relacionamentos, onde a Bíblia é ensinada, tanto aberta quando está fechada, seja pela lição ou seja pelo exemplo, por meio dos relacionamentos de amor cristão e cuidado. Isso é culto para Deus. Isso é espiritual. A igreja só é relevante quando entende que a igreja é gente. E que viver o cristianismo está diretamente ligado a se relacionar com pessoas. Cuidando, servindo, experimentando uns aos outros, ensinando a palavra, sendo família de Deus, através do discipulado. É ser uma igreja relacional. Por muitos anos, eu liderei aqui na igreja, uma igreja de programa. Eu me envolvi com a Joalcum e eu não me arrependo de nenhuma dessas coisas. Eu estou falando em termos de exemplo e resultados. Nossa igreja sempre foi muito evangelística. Então, junto com Adriano, com o Neto, com outros, o pastor Afonso e a pastora Cristina e todo mundo que estava aqui na época, a gente fazia culto na praça, a gente fazia... Eu fiz coisas que eu não sei nem como eu tinha coragem de fazer, que hoje eu não tenho mais coragem não. Eu me vestia de pantomima, de palhaço, pintava a cara de branco, ia para a porta de boate. Eu digo, meu Deus, como é que meu pai deixou fazer isso, né? E a gente foi evangelizar e fazia peça na rua, e esses eventos que eram na praça se tornaram um grande evento que dava 10 mil pessoas no maior, chegava a dar 10 mil pessoas por dia. Fizemos aqui, fizemos na Praça Maria Aragão, e era multidão de pessoas, milhares de pessoas se convertiam, levantavam a mão. Mas nossa igreja, que tinha 200, 300 membros, depois desses eventos gigantescos, dessa quantidade de eventos, ela crescia. De todos os São Luís 100% Jesus, que custava na época, 20 anos atrás, sei lá, uns 80 mil reais, 60 mil reais, cada 80 mil reais, sabe quantas pessoas nós temos na igreja? Ariana e Saraiva, cadê? São os irmãos mais caros da igreja, bem uns 500 mil reais. Até que a gente entendeu que a gente precisava repensar a maneira de viver a igreja, e a gente falou assim, não, vamos viver famílias, comunhão, vamos dividir essa relação para grupos menores, onde haja, não é conhecer sua nuca, mas olho no olho, coração, vida na vida, cuidado. E a gente começou os grupos pequenos, e a gente estimulou que as pessoas dentro dos grupos pequenos fossem discipuladas, acompanhadas pessoalmente por um dos cristãos mais maduros. A gente repensou o modelo para ser uma igreja não baseada em programas. A gente tinha culto terça, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente passou a ter culto só de domingo e o dos jovens de sábado. Naquela época, uma vez por mês, agora 2 vezes por mês. E a plataforma do resto do funcionamento da igreja seria nas casas, no shopping, na praia, sei lá, nos relacionamentos. Na prática, sendo agora... trazendo como exemplo o resultado disso. Na época nós éramos 235 pessoas quando implantamos aqui as células em 2004. Hoje nós somos de 235, nós devemos ser umas 2.500.
em 21 congregações diferentes. Só aqui na sede que reunia ali uns 200, aqui nós somos uns 70 células. E quais são os grandes eventos que a gente faz? A gente fazia enormes hoje? Nenhum. A gente só tem um culto de domingo. Simples, aqui canta, fala, um cara abestado como eu fala aqui, ensina a Bíblia de maneira simples. Ou pastor Afonso. Só quem é sabido mais é pastor Francisco, né? É, pastor Francisco? Mas o que faz a igreja avançar? É o nosso show de domingo, com telões e jogo de luz e parede preta? Não, são vocês. O resultado está em cada um de vocês, vivendo o cristianismo, cuidando uns dos outros, compartilhando a fé de maneira simples com um amigo, nos grupos pequenos, avançando, descentralizado, uma atuação do Espírito em todos, por meio de todos e para todos. Porque a igreja, quando ela deixa de ser institucional para ser relacional, vivendo a plataforma de comunhão, e eu concluo aqui, ela deixa de ser uma igreja cansativa, chata, de eventos, conselhos, reuniões, programas, partidos, disputas, para ser divertida. Sempre em volta de amigos, em volta de uma mesa de refeição, um churrasquinho, às vezes na beira da praia, preparado, eu vou dando como exemplo, o próprio Jesus. Jesus, quando ressuscitou, se fosse Rafael, com a minha mentalidade às vezes institucional, estratégica, quem me conhece sabe que eu sou o homem dos planos, projetos mirabolantes, pink cérebro para mudar o mundo. Mas Jesus, eu faria o Congresso Internacional da Ressurreição. Sabe o que Jesus fez? Ele apareceu na praia. Os apóstolos estavam pescando. Ele disse, vem. Pedro reconheceu, se jogou no mar. E quando eles se reúnem, sabe o que Jesus faz? Já estava com fogo pronto. Pega o peixe e o pão, faz churrasco. Olha como o modelo de Jesus às vezes não parece com como a gente faz com a igreja hoje. A gente está preocupado em eventos. Jesus está preocupado com a relação, com a comunhão. É outra plataforma. É a mesma palavra sendo pregada, mas às vezes com plataformas diferentes. Eles tinham tamanha intimidade que para nós hoje foi dia da ceia do Senhor. Ceia do Senhor, meu Deus. Até a voz do pastor muda. Porque o que recebi do Senhor, que também vos entreguei. Na noite em que foi traído, tomou o pão, entregou o cálice e disse, esse é o cálice da nova. Meu Deus, parece assim até. Sabe como é que está? Como é que estava João no dia da primeira ceia? O apóstolo João, como é que ele estava, gente? Quem lembra? Reclinado, com a cabeça no colo de Jesus. Talvez, se fosse um diácono da nossa igreja, dizer que falta de reverência. Mas lá era mesa, era pão, era relação, era íntimo. Era uma intimidade que eles tinham da plataforma que Jesus viveu sua espiritualidade tanto que quando Pedro nega Jesus. Vocês lembram que Pedro negou Jesus? Negou Jesus 3 vezes antes que o galo... O que o galo faz? Cocoricoca lá. Cantasse. Jesus estava saindo da sua prisão na direção do Gólgota. E aí Pedro olha Jesus. E quando diz o texto que Pedro fitando seus olhos em Jesus, ou Jesus fitando seus olhos em Pedro, na verdade, Pedro chora copiosamente. E a gente sabe que aquele choro foi um choro de arrependimento, porque a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele nunca mais traiu Jesus depois daquela experiência. Mas a questão que eu quero levantar nesse exemplo é para dizer assim, tem gente que consegue falar com os olhos com a gente, sim ou não? Quem são? Por exemplo, a mãe e o pai. Quando a gente é pequeno, até hoje, né? Mas quando a gente era pequeno, meu pai ou minha mãe não precisava dizer nada para eu saber tudinho que eles estavam pensando. Eu sabia se eu estava lascado. Ou eu sabia se eu tinha feito tudo certo, só pelo olhar da minha mãe. Mas só consegue falar pelo olhar quem tem intimidade.
E a gente olha isso como um exemplo para mostrar que Jesus não era o professor de escola dominical que se encontrava 1 hora por semana com aquela pessoa, 50 minutos para ensinar a Bíblia. Ele tinha intimidade ao ponto que alguns dos sermões de Jesus, como esse, não abriu a boca. Foi só na intimidade do olhar. Porque a plataforma eram relacionamentos profundos. Eu quero dizer que quando vivemos a igreja da maneira de Jesus, a igreja ganha uma nova cor, um novo sabor. O cristianismo passa a ser muito divertido pelo cuidado uns aos outros, pelo encontro de amigos na célula, pelo relacionamento de grandes amigos no discipulado, pelo tempo investido com amigos incrédulos, não cristãos, em meio a muita conversa e risos e lágrimas, em meio a muita comida, churrasco, cachorro-quente e pizza. Por isso que é difícil ser magro e crente. E quando Jesus reprova os fariseus, ele diz assim: a quem assemelharei essa geração? Ele diz assim: é semelhante a meninos que se assentam nas praças e dizem: tocamos-nos flautas e não dançastes, cantamos-nos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João comendo e bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um glutão e comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Jesus compara os fariseus a meninos sérios demais, que não sabem mais brincar, se alegrar, rir, se divertir, que transformaram a religião em uma coisa chata, sem graça. Ele diz: vocês perderam o que de fato é a verdadeira espiritualidade, por causa da religiosidade que vocês vivem. E o meu convite, e a visão da nossa igreja, é que o cristianismo possa ter o gosto, o cheiro, o molde de Jesus. O cristianismo que gosta de gente, que se diverte com pessoas, que se importa mais com pessoas do que com prédios e programas. Que a igreja volte a se relacionar com profundidades, com Deus, com os irmãos, inclusive com aqueles que não são da nossa igreja. Vamos orar.